amanhece um novo dia, e, com ele, a oportunidade de se aproximar mais de Deus. Na quietude desta manhã, permita que o seu coração se abra e que a sua confiança se levante novamente. Hoje, convido você a orar e meditar no Salmo 107, um cântico de gratidão e libertação. O Senhor conhece os seus desertos, as suas prisões e as suas tempestades, e em cada uma delas, Ele o chama a clamar e confiar em seu amor, que não tem fim. Ouçamos agora a palavra do Senhor contida no Salmo 107, um grande cântico de gratidão e libertação de autor anônimo, que recolhe a voz dos resgatados do Senhor. Em seus versículos se entrelaçam histórias de deserto, prisões, enfermidades e tempestades no mar, mostrando como Deus escuta o clamor dos que sofrem, muda suas circunstâncias e os conduz novamente à vida, à paz e à esperança. Que cada versículo deste salmo desperte em nós um coração agradecido e confiante, capaz de reconhecer as maravilhas do Senhor em nossa própria história e de proclamar com fé: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Do livro dos Salmos, Salmo 107. Dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Que o digam os que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo, os que reuniu de diferentes países, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Havia alguns que vagavam pelo deserto, por terras áridas, sem encontrar caminho para uma cidade habitada. Tinham fome e sede, e a sua vida se apagava. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Conduziu-os por um caminho reto, até chegarem a uma cidade onde pudessem viver. Que deem graças ao Senhor por seu amor fiel, por suas maravilhas em favor dos homens, pois Ele sacia o sedento e enche de bens o faminto. Havia outros que viviam nas trevas e nas sombras da morte, presos em miséria e correntes, porque se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo. Ele humilhou o coração deles com trabalhos. Caíram, e ninguém os ajudava. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Tirou-os das trevas e das sombras da morte, e quebrou suas correntes. Que deem graças ao Senhor por seu amor fiel, por suas maravilhas em favor dos homens, pois Ele quebra portas de bronze, e despedaça ferrolhos de ferro. Havia alguns que, por causa de sua conduta insensata e de suas culpas, adoeceram, sentiam repulsa por todo alimento, e se aproximavam das portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Enviou sua palavra e os curou, resgatando-os do sepulcro. Que ofereçam sacrifícios de ação de graças, e contem com alegria suas obras. Outros desceram ao mar em seus navios e trabalhavam nas grandes águas. Eles viam as obras do Senhor e suas maravilhas no profundo. Ele falou, e levantou-se um vento tempestuoso que erguia as ondas do março. Subiam até os céus e desciam até os abismos. A alma deles se derretia de medo. Cambaleavam como bêbados, e toda a sua habilidade se desfazia. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Transformou a tempestade em brisa suave, e as ondas do mar se acalmaram. Eles se alegraram ao ver a bonança, e Ele os levou ao porto desejado. Que deem graças ao Senhor por seu amor fiel, por suas maravilhas em favor dos homens. Exaltem-no na assembleia do povo, e louvem-no no conselho dos anciãos. Ele transforma rios em deserto e fontes de água em terra seca, terra fértil em solo salgado, por causa da maldade de seus habitantes. Transforma o deserto em açudes, e a terra seca em mananciais. Ali faz habitar os famintos, e eles fundam uma cidade para morar. Semeiam campos, plantam vinhas e colhem abundantes colheitas. Ele os abençoa, e eles se multiplicam muito, e não deixa faltar o seu gado. Mas quando diminuem e são humilhados pela opressão, pela desgraça e pela tristeza, Ele derrama desprezo sobre os poderosos, e os faz vagar por um deserto sem caminho. Em contrapartida, levanta o pobre da miséria e faz de suas famílias como rebanhos. Os justos veem isso e se alegram, mas toda a maldade fecha a boca. Quem é sábio, preste atenção a estas coisas, e compreenda as misericórdias do Senhor. Senhor, nesta manhã me apresento diante de Ti com o coração desperto e os olhos da alma abertos, agradecido pelo presente de um novo dia. Aqui estou, Senhor, no início desta jornada, tomando o Salmo 107 como bandeira sobre a minha vida, como um cântico de gratidão e libertação que quero tornar meu, palavra por palavra.
Hoje quero dizer com todo o meu ser: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor é para sempre. Não quero que seja apenas uma frase repetida, mas uma declaração profunda que nasce da memória de tudo o que tu já fizeste por mim. Senhor, tu me conheces, sabes por onde caminhei, sabes quantas vezes estive como aqueles que vagavam pelo deserto, sem rumo, cansado e com sede. Sabes quantas vezes me senti prisioneiro dos meus erros, dos meus medos, das minhas culpas. Conheces também minhas enfermidades do corpo e do coração, minhas tempestades interiores e exteriores, aqueles momentos em que, como os que navegavam no mar agitado, pensei que iria afundar. Por isso, nesta manhã, quero começar esta oração reconhecendo que preciso de ti, que sem ti não posso, que minha história, assim como a do Salmo 107, é uma história de resgates, que somente tu conheces por completo. Pai amado, hoje me uno à voz dos resgatados do Senhor, daqueles que tu libertaste do poder do inimigo, das armadilhas do pecado, dos caminhos de morte e desesperança. Assim como no Salmo tu reúnes os teus do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, hoje te peço que também reúnas os pedaços do meu coração, as partes dispersas da minha mente, minhas emoções desordenadas, e faças de tudo isso uma nova história em tuas mãos. Nesta manhã, Senhor, levanto a minha voz para te dizer obrigado. Obrigado porque, mesmo quando eu não via, tu estavas me guiando. Obrigado porque, nas minhas noites de escuridão, tu estavas ali. Obrigado porque, nas tempestades que eu acreditava que iriam me destruir, tu estavas sustentando o meu barco. Hoje começo esta oração reconhecendo que o teu amor fiel tem sido o meu sustento, e que quero caminhar neste dia agarrado à tua palavra, confiando que mais uma vez ouvirás o meu clamor, e me livrarás das minhas aflições. Pai Celestial, hoje quero parar por um momento apenas para reconhecer a tua presença aqui comigo. Antes de pedir, antes de reclamar, antes de derramar as minhas preocupações, quero reconhecer que tu estás aqui, que não me deixaste sozinho, que o teu amor me envolve mesmo quando as minhas emoções dizem o contrário. Assim como o Salmo 107 começa me convidando a dar graças, porque tu és bom, e porque o teu amor é para sempre. Hoje eu também quero dizê-lo com convicção. Tu és bom, Senhor, e o teu amor não tem data de validade. Não se esgota, não se cansa de mim, não recua quando eu falho. No silêncio desta manhã, talvez com o barulho da mente ainda agitada pelos problemas, pelas contas, pelas preocupações, eu quero declarar que a tua bondade é maior do que qualquer deserto que eu esteja atravessando. Quando o Salmo fala daqueles que vagavam por terras áridas, sem caminho, com fome e sede, eu vejo momentos da minha própria vida. Mas também vejo que, em cada uma dessas cenas, tu estavas atento ao clamor do teu povo. Hoje creio que também estás atento à minha voz, mesmo quando ela é apenas um sussurro cansado. Senhor, o teu amor fiel é como um manancial que surge no meio do deserto, como uma sombra fresca no meio do sol escaldante. A tua presença me sustenta quando as forças humanas se esgotam, quando já não sei a quem recorrer, quando tudo parece se repetir sem saída. Tu continuas sendo o mesmo Deus que ouve o clamor dos que estão perdidos, acorrentados, enfermos ou no meio da tempestade. E se fizeste isso com eles, também podes fazê-lo comigo hoje. Nesta manhã, quero reconhecer que a tua bondade me perseguiu, mesmo quando eu me afastei do teu caminho, mesmo quando não te entendia, mesmo quando reclamava e duvidava. Quantas vezes, sem perceber, tu me livraste de decisões piores, de perigos que eu nem cheguei a ver, de situações que teriam sido muito mais difíceis, se tu não tivesses intervindo. O teu amor esteve ali, muitas vezes em silêncio, mas real, guiando os meus passos como aquele caminho reto pelo qual conduziste os que clamaram no deserto. Senhor, obrigado porque a tua misericórdia se renova nesta manhã. Não importa como foi ontem, não importa quantas vezes tropecei, quantas lágrimas derramei, hoje tu começas comigo um novo capítulo. Quero aprender a ver a tua bondade nos detalhes simples, no ar que respiro, na oportunidade de recomeçar, na certeza de que tu ouves a minha oração. Hoje, ao reconhecer a tua presença e o teu amor fiel, declaro que não caminharei sozinho neste dia. Caminharei acompanhado pelo Deus que transforma a sequidão em mananciais, o cansaço em esperança e a angústia em cântico de gratidão. Senhor, ao contemplar esta manhã que começa, quero ver este dia como uma página em branco que tu colocas diante de mim.
Ontem já passou, com seus erros, seus acertos, suas quedas e seus pequenos triunfos. Mas hoje tu me presenteias com um novo amanhecer, um novo capítulo no qual a tua misericórdia volta a ser escrita sobre a minha história. Assim como no Salmo 107 tu transformas desertos em reservatórios de água e terras secas em mananciais, hoje creio que também podes transformar este dia que começa, por mais complicado que pareça, em uma jornada de encontro contigo, de crescimento e de esperança. Senhor, quero te agradecer porque, se hoje estou aqui respirando, ouvindo a tua palavra e elevando esta oração, é porque o teu amor me sustentou. Talvez nestes dias eu tenha me sentido como aqueles que vagavam sem encontrar cidade, cansado, confuso, sem saber bem qual caminho seguir, mas mesmo ali tu estavas comigo. Hoje quero fazer uma pausa em meio a tantas preocupações e te dizer obrigado. Obrigado pelas vezes em que me levantaste quando eu já não tinha forças. Obrigado pelas portas que abriste quando tudo parecia fechado. Obrigado pelas pessoas que colocaste no meu caminho para me animar quando eu me sentia sozinho. Este novo dia, Senhor, é também uma oportunidade de lembrar que não estou condenado a repetir sempre as mesmas histórias de dor. Se no Salmo 107 tu ouviste o clamor dos que estavam perdidos, presos, enfermos ou no meio da tempestade, hoje creio que também ouves a minha voz e me dás a oportunidade de começar diferente. Hoje posso escolher confiar mais, agradecer mais, clamar a ti em vez de me render ao medo. Hoje posso permitir que a tua palavra seja esse farol que me guia em meio à escuridão, e não apenas um texto bonito que escuto e depois esqueço. Quero te agradecer, Senhor, pelas coisas que muitas vezes tomo como garantidas, pelo teto que me abriga, pelo alimento que não falta, pelas pessoas que amo e que me amam, pelo trabalho ou pelas oportunidades que me concedeste, pelos talentos que colocaste em mim. Assim como no Salmo tu sacias o sedento e enches de bens o faminto, hoje reconheço que muitas das minhas necessidades já foram atendidas pela tua mão, e que, muitas vezes, eu me concentro mais no que falta do que em tudo o que tu já me concedeste. Nesta manhã, quero colocar diante de ti todos os meus planos, minhas tarefas, minhas decisões de hoje, como quem coloca uma folha em branco e te diz: escreve tu. Senhor, transforma este dia em um testemunho da tua fidelidade, para que, ao final desta jornada, eu possa olhar para trás e dizer: no meio das minhas lutas, o Senhor esteve comigo. Nas minhas dúvidas, Ele me sustentou. Nas minhas aflições, Ele ouviu o meu clamor. Que este dia seja, do amanhecer até a noite, uma resposta agradecida ao amor fiel que tu me deste. Pai, enquanto medito neste Salmo 107, vejo que não se trata apenas de histórias antigas, mas de um espelho da minha própria vida. Tu apresentas ali pessoas perdidas no deserto, prisioneiras nas trevas, enfermas à beira da morte e marinheiros no meio da tempestade. E em cada cena há o mesmo movimento: clamam a ti na sua angústia, e tu os livras de suas aflições. Hoje quero unir a minha história à de tantos homens e mulheres da Bíblia, que também passaram por desertos, prisões, enfermidades e tempestades, e descobriram que o teu amor fiel não os abandonou. Quando penso naqueles que andavam perdidos no deserto, sem encontrar uma cidade onde viver, lembro-me do povo de Israel caminhando pelo deserto rumo à terra prometida. Eles conheciam o cansaço, a fome, a sede, a sensação de ainda não ver a promessa cumprida. E, mesmo assim, tu os alimentaste com o maná, lhes deste água da rocha, os protegeste com a nuvem durante o dia, e com a coluna de fogo à noite. Senhor, quantas vezes eu também me senti caminhando em um deserto, sem enxergar com clareza para onde tu me conduzes. Hoje quero crer que, assim como não abandonaste o teu povo, também não me abandonarás, e que estás usando este deserto para me guiar a uma terra de maior maturidade, paz e confiança em ti. Quando o Salmo fala daqueles que estavam nas trevas e nas sombras da morte, acorrentados por sua rebeldia, lembro-me de José, vendido por seus irmãos, levado como escravo e depois injustamente lançado na prisão. Parecia que sua vida afundava em um poço cada vez mais profundo. No entanto, Senhor, mesmo dentro dessas prisões, tu estavas com ele, lhe concedeste graça diante dos outros e, no tempo certo, o levantaste para ser instrumento de salvação para muitas pessoas. Senhor, talvez eu também carregue correntes de erros do passado, decisões equivocadas, pecados, vícios e culpas que pesam.
Às vezes me sinto preso, como se não houvesse saída, mas hoje, orando com o Salmo 107, quero crer que tu és o mesmo Deus que quebra correntes, que abre portas de bronze e despedaça ferrolhos de ferro, e que podes transformar minhas prisões interiores em lugares de encontro contigo e de preparação para algo novo. Quando o Salmo menciona os enfermos que, por causa de suas culpas, se aproximavam das portas da morte, penso em tantos que, na Bíblia, experimentaram o teu poder de cura. Lembro-me da mulher que sofria de fluxo de sangue havia anos, e que se aproximou de Jesus com fé, pensando, se eu apenas tocar em suas vestes, ficarei curada. Lembro-me do paralítico que foi descido pelo telhado por seus amigos, do cego que gritava à beira do caminho, de tantos que, em seu limite, clamaram e foram ouvidos. Senhor, na minha vida também há feridas, enfermidades do corpo, da alma e da mente. Há áreas em que me sinto fraco, esgotado, quase sem forças. Mas hoje, agarrado à tua palavra que diz que tu enviaste a tua palavra e os curaste, quero te pedir que entres nas minhas enfermidades visíveis e invisíveis, que ousa aquilo que somente tu conheces, que restaures o que eu já considerava perdido. E quando o Salmo fala dos marinheiros em meio às grandes águas, vendo as ondas subirem até o céu e descerem até o abismo, cambaleando como bêbados, sem que sua experiência lhes valesse de nada, lembro-me de Pedro e dos outros discípulos no barco durante a tempestade. As ondas batiam com força, o vento rugia e eles pensavam que iam morrer. Mas Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Senhor, quantas vezes a minha vida se parece com esse barco sacudido pelas ondas? Problemas financeiros, conflitos familiares, preocupações com o futuro, inseguranças dentro de mim. Tudo isso se levanta como uma tempestade que me faz sentir pequeno e incapaz. Hoje quero te ver, Jesus, de pé no meio da minha tempestade, dizendo mais uma vez, não temas. Quero crer que tu podes transformar a tempestade em brisa suave e me conduzir ao porto que tanto desejo. Também me lembro de Daniel na cova dos leões, cercado por ameaça e morte, mas protegido pela tua mão. Lembro-me de Pedro preso, acorrentado e vigiado por guardas, mas libertado por um mensageiro enviado por ti. Lembro-me de tantos que pareciam estar no capítulo final da derrota e, no entanto, viveram uma nova página escrita pelo teu poder. Senhor, quando olho para todas essas histórias, compreendo que o Salmo 107 não é apenas poesia, mas a proclamação da tua maneira de agir. Tu ouves o clamor na angústia, tu intervens, tu transformas, tu libertas. Hoje, nesta oração da manhã, quero colocar a minha própria história dentro desse refrão. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Aqui estou, Senhor, clamando a partir dos meus desertos, das minhas prisões, das minhas enfermidades e das minhas tempestades. E com fé, mesmo sem ver ainda todo o resultado, já quero te agradecer pelas libertações que estás preparando, pelas portas que abrirás, pelas correntes que quebrarás, pelas águas agitadas que se acalmarão. Que a minha vida também se torne um testemunho vivo do teu amor fiel e do teu poder que transforma o impossível. Senhor amado, ao olhar para a minha vida à luz do Salmo 107, reconheço que preciso da tua orientação em cada passo que dou. Assim como conduziste aqueles que estavam perdidos no deserto por um caminho reto até uma cidade onde pudessem viver, hoje te peço que faças o mesmo comigo. Há decisões que preciso tomar, caminhos sobre os quais não sei se são os corretos, portas que não sei se devo abrir ou manter fechadas. Peço-te, Senhor, que sejas o meu guia neste dia. Ilumina a minha mente, dá-me clareza, mostra-me quando avançar, quando esperar, quando calar e quando falar. Que o teu Espírito me ensine a escolher o que te agrada e a afastar-me do que me distancia da tua vontade. Apresento-te, Senhor, o meu trabalho, as minhas responsabilidades, as minhas preocupações financeiras. Tu conheces as minhas lutas. Sabes quando o coração se aperta por causa das contas, da falta de oportunidades, dos temores em relação ao amanhã. Assim como no Salmo tu levantas o pobre da sua miséria e abençoas com abundância os famintos, peço-te que venhas à minha realidade concreta. Abre caminhos onde eu não os vejo. Dá-me criatividade, sabedoria e perseverança para trabalhar com honestidade, usar bem os dons que me deste e confiar que tu és o meu provedor, mesmo quando o cenário parece escasso.
Senhor, também coloco em tuas mãos os meus relacionamentos, a minha família, os meus amigos, as pessoas com quem convivo diariamente. Tu sabes onde existem feridas, mal-entendidos e distâncias, palavras que feriram. Peço-te que entres nesses lugares como um médico que cura o que está inflamado e restaura o que foi quebrado. Assim como tu quebras correntes e ferrolhos de ferro, peço-te que quebres correntes de rancor, orgulho, egoísmo e indiferença. Ensina-me a perdoar, a pedir perdão e a construir pontes em vez de muros. Que o meu lar e os meus relacionamentos sejam como a terra seca que tu transformas em mananciais, um lugar onde circulem a paz, o respeito e o amor. Pai, nesta manhã apresento-me diante de ti como barro nas mãos do oleiro. Reconheço que há coisas dentro de mim que precisam ser transformadas, atitudes, pensamentos, hábitos que não me ajudam, reações que ferem os outros, formas de ver a vida que me afastam da tua esperança. Peço-te que me moldes novamente. Se for necessário, quebra o que está deformado e refaz segundo o teu coração. Não quero continuar sendo escravo de velhos padrões, nem viver preso às mesmas queixas e medos. Faz de mim uma pessoa nova, com um coração mais dócil, mais confiante, mais agradecido, capaz de perceber a tua mão mesmo em meio às provas. Peço-te também a tua proteção neste dia. Protege-me nos meus caminhos, nas minhas entradas e saídas, nos lugares por onde terei de passar. Guarda a minha mente de pensamentos de desesperança, guarda o meu coração da amargura, guarda o meu corpo de perigos e acidentes. Que a tua presença seja como o porto seguro para o qual conduziste aqueles que estavam em meio à tempestade. Que, aconteça o que acontecer hoje, eu possa sentir que não caminho sozinho, que a tua mão me sustenta, me defende e me cuida. Pai, ao orar percebo que o teu amor não se limita apenas à minha história pessoal, mas se derrama sobre multidões, sobre povos, sobre aqueles que clamam desde os quatro cantos da terra. Hoje quero levantar a minha voz não somente por mim, mas também por aqueles que estão ao meu redor, pela minha família, pela minha comunidade, por tantas pessoas que sofrem em silêncio. Assim como o Salmo fala dos que vagam pelo deserto, dos que vivem em trevas e correntes, dos enfermos e dos que navegam em meio às tempestades. Hoje quero recordar diante de ti todos os que vivem essas realidades agora. Apresento-te, Senhor, aqueles que estão atravessando desertos em suas vidas, pessoas que não encontram sentido, que se sentem sozinhas, rejeitadas, sem um lugar onde descansar o coração. Peço-te pelos que perderam o lar, pelos que não têm trabalho, pelos que se sentem estrangeiros, até mesmo em meio ao seu próprio povo. Assim como conduziste os teus a uma cidade habitada, guia também essas pessoas a comunidades onde sejam acolhidas, ouvidas e amadas, onde encontrem apoio, oportunidades, abrigo e esperança. Intercedo também por aqueles que vivem como prisioneiros nas trevas, não apenas em prisões físicas, mas em cárceres interiores, dependências, vícios, depressões profundas, culpas que pesam, medos que paralisam. Tu vês, Senhor, os que choram escondidos, os que já não encontram forças para continuar. Peço-te que quebres correntes, abras portas que parecem impossíveis de serem abertas, e envies ajuda concreta por meio de pessoas cheias do teu amor. Que muitos possam experimentar o que o Salmo declara, que tu os tiras das trevas e quebras as suas correntes. Lembra-te, Senhor, dos enfermos, daqueles que estão em hospitais, em casa, aguardando diagnósticos, tratamentos e respostas. Peço-te por aqueles que já se sentem próximos da desesperança, pelas famílias que acompanham um ente querido que sofre, pelos que não têm acesso ao cuidado adequado. Envia a tua palavra de consolo e cura. Fortalece médicos, enfermeiros e cuidadores. Concede-lhes sabedoria, paciência e compaixão. Que, em meio à dor, muitos possam experimentar que tu não os abandonas, e que caminhas com eles nesse vale difícil. Senhor, também coloco em tuas mãos aqueles que vivem em meio a verdadeiras tempestades sociais, violência, injustiça, corrupção, insegurança e desigualdade. Tu conheces as lágrimas derramadas por causa da opressão, da pobreza extrema e da falta de oportunidades. Peço-te pelos governantes e autoridades, para que tenham temor de ti, busquem a justiça, e não se esqueçam dos mais pequenos. Derrama sabedoria sobre aqueles que tomam decisões que afetam a vida de muitos. Toca os seus corações para que trabalhem pela paz, pela honestidade e pelo bem comum. Intercedo pelas comunidades de fé,
para que sejam como oásis em meio ao deserto, lugares onde a tua palavra seja proclamada com verdade e amor, onde os que sofrem encontrem apoio, escuta e oração, que não sejamos indiferentes à dor do próximo. Ensina-nos a estender a mão, a compartilhar o que temos, a consolar os que choram, a acompanhar aqueles que estão à beira de desistir, aprendendo a ser sinais vivos da tua misericórdia em nosso meio. Senhor, oro por todos aqueles que, como diz o Salmo, observam os caminhos da história e não compreendem o que acontece. Que muitos corações se abram para reconhecer as tuas misericórdias, para perceber que, mesmo em meio ao caos, tu continuas agindo, invertendo situações, levantando os humildes e fazendo calar a maldade. Que cresçam em nossas comunidades a fé, a esperança e o desejo de viver segundo a tua vontade. Senhor Deus, enquanto sigo orando com este Salmo 107, vou compreendendo que o teu desejo não é apenas me livrar de problemas externos, mas também me transformar por dentro. Assim como mudas desertos em reservatórios de água e terras secas em fontes, também queres transformar os meus pensamentos, atitudes, reações, tudo aquilo que ainda não reflete a tua vontade. Hoje me coloco diante de ti, pedindo que este seja um dia de crescimento espiritual, de maturidade, de avanço no caminho da fé. Tu sabes, Senhor, que muitas vezes busquei apenas soluções rápidas para minhas angústias, que o deserto termine, que as correntes se rompam, que a tempestade se acalme. Mas hoje também quero pedir algo mais profundo, que uses cada situação para formar em mim um coração mais firme, mais dócil, mais semelhante ao de Jesus. Que não apenas me livres das aflições, mas que me ensines a viver de maneira nova, renovando minha mente, como tua palavra nos lembra. Ensina-me a não me deixar moldar pelo medo, pela desesperança ou por opiniões negativas, mas pela tua verdade, que me lembra que sou amado, chamado e sustentado por ti, Senhor. Muitas das prisões que carrego estão dentro de mim, pensamentos que dizem que não valho, lembranças que me prendem ao passado, vozes interiores que repetem fracasso e culpa. Peço-te que entres nesses lugares como luz que rompe a escuridão. Ajuda-me a me ver como tu me vês, como filho, como filha, como alguém que foi resgatado, não para continuar nas mesmas correntes, mas para caminhar em liberdade. Assim como no Salmo 107, tu quebras portas de bronze e ferrolhos de ferro, também rompe em mim hábitos que me destroem, palavras que confesso sobre mim mesmo, e sobre outros, que não vêm de ti, reações que ferem e afastam do amor. Quero pedir-te, Senhor, que me ensines a viver cada dia com um coração agradecido e obediente, que eu aprenda a ouvir a tua palavra não apenas com os ouvidos, mas com a vida. Que, quando me convidares a perdoar, servir, compartilhar ou escolher o que é justo, eu responda com generosidade. Faz-me perseverante na oração, constante na busca da tua presença, fiel nas pequenas coisas de cada dia. Que meu caráter seja refinado como ouro no fogo das provas, não para que eu brilhe, mas para que outros vejam a tua obra em mim, Senhor. Que este processo de transformação não se limite a sentimentos bonitos de um momento de oração, mas se traduza em decisões concretas. Ajuda-me a cuidar do que vejo, do que ouço, do que falo, do que permito entrar em meu coração. Que eu possa escolher caminhos que alimentem minha fé e não a enfraqueçam. Que em minhas relações, em meu trabalho, em meus pensamentos mais íntimos, se note que tu estás formando algo novo dentro de mim. E assim, Senhor, como diz o final do Salmo 107. Quero ser daqueles sábios que prestam atenção às tuas obras e compreendem as tuas misericórdias. Que eu não passe pelas provas em vão, mas que delas saia mais enraizado no teu amor, mais cheio de esperança e mais disposto a confiar. Transforma meu interior e faz que minha vida se torne um testemunho vivo de que tu continuas agindo, libertando e renovando aqueles que se deixam moldar por tuas mãos. Pai amado, ao terminar esta oração da manhã com o Salmo 107, quero permanecer com esta certeza, gravada no mais profundo do meu coração: tu és bom e teu amor é para sempre. Ao longo deste salmo, vi refletidas tantas histórias de dor e resgate, tantas cenas de desertos, prisões, enfermidades e tempestades, e em todas elas aparece o mesmo clamor e a mesma resposta. Então clamaram ao Senhor em sua angústia, e Ele os livrou de suas aflições. Hoje quero crer que minha vida também está incluída nessa promessa, que minhas aflições não são invisíveis para ti, e que meu clamor não se perde no vazio.
mas chega até o teu coração. Nesta manhã, Senhor, te dou graças por tudo o que já fizeste, por tudo o que estás fazendo e por tudo o que ainda farás em minha vida. Obrigado pelos desertos dos quais já me tiraste, pelas correntes que já quebraste, pelas tempestades que já transformaste em calma. Obrigado porque, mesmo naquilo que ainda não compreendo, tu continuas agindo. Entrego-te este dia que começa e também meu futuro, com suas incógnitas e desafios, confiando que tu és o Deus que muda cenários, que levanta o pobre da miséria, que multiplica a vida onde parecia não haver esperança. Senhor, peço que a graça deste salmo se estenda a cada área da minha existência, que minha mente seja inundada pela tua paz, que meu coração se fortaleça na tua esperança, que meus passos sejam guiados pela tua sabedoria, que ao viver este dia eu possa lembrar que não caminho sozinho, que tu vais comigo, que tua mão me sustenta e que tua palavra é luz para meu caminho. Faz que minha vida seja um testemunho vivo de gratidão e libertação, para que outros, ao me verem, também queiram clamar a ti e experimentar tua misericórdia. Agora, Senhor, quero pedir uma bênção especial sobre minha vida e sobre todos que ouvem e se unem a esta oração. Que teu favor nos envolva como um escudo, que tua proteção nos acompanhe em cada passo, que teu consolo nos abrace nos momentos difíceis e que tua alegria renove nossas forças. Que, assim como os resgatados do Senhor proclamam suas maravilhas, também possamos relatar com alegria o que fizeste. Entrego este dia em tuas mãos, e declaro com fé que verei tua bondade na terra dos viventes. Música em nome poderoso de Jesus. Amém. Se esta oração tocou seu coração, apoie esta mensagem de fé. Escreva Amém nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as próximas orações. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja passando por desertos, prisões interiores, doenças ou tempestades em sua vida. Nos comentários, deixe suas petições de oração e testemunhos do que o Senhor tem feito por você. Obrigado por nos acompanhar nesta oração. Que o Senhor encha sua manhã de paz, sua mente de luz e seu coração de esperança. Se esta oração abençoou sua vida, clique no vídeo recomendado que aparece em sua tela e continue este caminho de aprendizado, esperança e encontro com o Senhor. Alimente sua alma todos os dias com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe abundantemente.